A senhora menciona, entre outras coisas, as potências e as potências que apoiam. O governo brasileiro, de fato, nos últimos tempos, mudou um pouco a postura com relação à Venezuela. Houve, de fato, um distanciamento com relação ao que a gente via no passado. Nicolás Maduro, inclusive, veio para o Brasil no início do governo do presidente Lula. A postura do Brasil foi de tentar buscar, por meio da saída, por meio de conversas, por meio das negociações, junto com Colômbia, com o México, uma saída para divulgação das atas. Não enviou um representante de alto nível para a posse de Nicolás Maduro. A embaixadora estava presente. De que maneira fica o Brasil no meio disso tudo? De que maneira o Brasil fica, a imagem do Brasil na região, como uma liderança regional, fica diante desses últimos acontecimentos? Teve deboche por parte do Nicolás Maduro, do presidente Lula, enfim, uma série de fatores que desgastaram essa relação. Acho que são duas questões principais sobre a posição do Brasil. Uma é essa imagem, que para mim já está bastante debilitada, porque o Brasil de fato se mostrou incapaz de conseguir produzir uma solução pacífica, uma solução institucional para aquilo que considera ser o problema da Venezuela hoje, que é a falta da legitimidade do governo, tanto que o governo brasileiro em nenhum momento reconheceu a legitimidade do terceiro mandato, embora tenha mandado essa representação diplomática que já estava lá. Que já estava em Caracas, então fez o mínimo, vamos dizer assim. Então, acho que, nesse sentido, a imagem do Brasil já está bastante desgastada, mas eu acho que a dimensão mais importante para a gente compreender a repercussão dessa situação venezuelana no Brasil é o fato de que o Brasil, assim como a Colômbia, tem os posicionamentos mais complexos diante desse cenário, porque são os países que mais recebem os imigrantes e os refugiados venezuelanos, são os países que mais sofrem as consequências do processo de instabilidade política, econômica e social na Venezuela. Por isso, eles precisam ter muito cuidado, eles precisam ter uma postura, de fato, de muita cautela, e que isso, por muitas vezes, pode gerar uma certa dualidade, uma certa contrariedade, uma certa, enfim, polêmica, no público interno, principalmente, porque é uma situação muito delicada. Porque ao mesmo tempo em que esses governos procuraram, ao longo dos últimos meses, se distanciar politicamente de Nicolás Maduro, se desassociar completamente daquilo que o governo Nicolás Maduro faz, eles precisam ter algum canal de diálogo aberto, porque reconhecem que a realidade concreta é que Maduro quem governa o país. Edmundo Gonçalves pode ter sido eleito, mas é ele quem governa, então passa por ele necessariamente a resolução de qualquer problema, seja problema bilateral, que esses países podem ter com a Venezuela, seja o problema da Venezuela em si. E aí, professora, como é que hoje a gente pode classificar essa relação Brasil-Venezuela? É um ponto que a gente vem trazendo aqui nas análises, se do ponto de vista diplomático, do ponto de vista da política internacional, foi um erro o Brasil enviar a embaixadora do Brasil em Caracas para participar da cerimônia de posse de Nicolás Maduro? É difícil a gente dizer, porque o Brasil está numa situação agora de contenção de danos dessa relação bilateral. Acho que vale também fazer um retrospecto, Nós temos pelo menos 10 anos de uma política bilateral com a Venezuela bastante errática. Nós tivemos desde um distanciamento e praticamente um esquecimento da Venezuela no final do governo da Dilma. O governo Temer já adotou uma postura muito mais dura contra Nicolás Maduro. Depois veio o governo Bolsonaro, que chegou a romper relações diplomáticas, reconhecer Juan Guaidó. E a verdade é que o balanço desse período, em que houve efetivamente um rompimento diplomático, a gente não consegue ver qual foi o benefício do Brasil. Isso não ajudou nem a solucionar a crise lá, nem melhorou a relação com o Brasil, ao contrário, Tanto que o governo Lula fez um movimento muito criticado na época de tentar reverter o que o Bolsonaro fez e até exagerou na mão, de receber o Maduro com honras de chefe de Estado, enfim, para tentar de alguma maneira reconstruir o laço que foi sendo perdido ao longo desses anos. Então, eu diria que não é o erro exatamente esse movimento agora do envio da embaixadora. A gente tem um processo de sucessivos erros, ou sucessivas faltas de avaliação, uma avaliação mal feita dessa relação bilateral. Eu acho que o Brasil está nesse processo de contenção de danos, a embaixadora já estava lá e, como eu disse, o Brasil entende que em algum momento, se vai haver uma possibilidade de saída pacífica institucional, isso não acontecerá sem algum grau de mediação internacional, porque a situação da Venezuela é exatamente essa impossibilidade de conciliação entre as partes. Então, é necessário haver alguma terceira parte. E, sem dúvida, Brasil e Colômbia hoje são os países, exatamente por estarem
estarem mais próximos e conhecerem melhor o problema, eles são mais capacitados para exercerem essa função. Eu diria que as relações do Brasil-Balanço hoje, nesse momento, né, da relação bilateral, são relações politicamente bastante frias, bastante distantes. O Brasil deixou isso muito claro quando exerceu o poder de veto da entrada da Venezuela nos BRICS. Isso foi um golpe importante para a Venezuela, havia uma grande expectativa desse país de entrar no BRICS, inclusive como uma forma também de driblar essas muitas sanções que foram pioradas nos últimos meses, né? Então o Brasil, de certa forma, mostrou força, ao mesmo tempo que mantém esse canal mínimo de diálogo aberto por meio da embaixadora. É uma situação complicada, né?